Os convidados congelaram, os sussurros viraram gritos, e minha família, que sempre me via como o filho perfeito, me expulsou da casa naquela mesma noite. Foi o começo do fim, ou talvez o início de uma verdade que eu negava há anos. Meu nome é Tiago, tenho 24 anos, e vivo em Lisboa desde que nasci. Cresci em uma família católica tradicional, com pais que valorizam a imagem acima de tudo. Meu pai, um advogado respeitado, e minha mãe, dona de casa devota, sempre esperaram que eu seguisse o caminho reto, estudar, casar com uma boa moça e perpetuar o sobrenome. Meu irmão mais velho, Miguel, era o exemplo vivo disso, casando-se com Sofia, a filha de um amigo da família, em uma cerimônia pomposa que custou uma fortuna. Mas eu era o segredo ambulante, lutando contra sentimentos que não ousava nomear. O noivo do meu irmão. Não, espere, eu errei. O beijo foi com o padrinho, o melhor amigo de Miguel, chamado André. André era tudo o que eu admirava, alto, confiante, com olhos castanhos que pareciam ler minha alma. Nós nos conhecemos na universidade, onde ele estudava engenharia e eu, literatura. Ele era hétero, ou pelo menos era o que todos pensavam, incluindo eu mesmo até aquele momento fatídico. Durante os preparativos do casamento, passamos horas juntos, organizando festas e ensaios. As conversas fluíam, os toques acidentais eletrizavam, e eu me convencia de que era só admiração fraterna. Mas na igreja, quando o padre declarou Miguel e Sofia marido e mulher, algo quebrou dentro de mim. André estava ao meu lado, como padrinho, e em um surto de desespero, virei-me para ele e o beijei. Não foi planejado, foi como se anos de repressão explodissem em um segundo. Os lábios dele se moveram contra os meus por um instante, antes que o horror tomasse conta. Ele me empurrou, os olhos arregalados, e o caos se instalou. Meu pai gritou meu nome, minha mãe desmaiou, e Miguel, o noivo, me olhou com uma mistura de raiva e traição que nunca vou esquecer. Aquela noite, expulso de casa com uma mala às pressas, fui para o apartamento de um amigo da universidade, o único que sabia do meu segredo. Tiago, você é louco, disse ele, enquanto eu chorava no sofá. Beijar o padrinho no casamento do seu irmão. Isso é suicídio social. Mas o pior não era a expulsão, era a culpa que me corroía. Eu havia destruído o dia mais importante da vida de Miguel, envergonhado minha família perante toda a sociedade lisboeta conservadora. E André? Ele desapareceu, bloqueando meu número, deixando-me com a dúvida se aquele beijo havia sido recíproco por um milésimo de segundo. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo em mato seco. Amigos da família me evitavam nas ruas do Bairro Alto, onde eu costumava passear. Recebi mensagens anônimas no WhatsApp, aberração, vergonha para Portugal. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, o casamento gay é legal desde 2010, ainda carrega resquícios de preconceito, especialmente em círculos tradicionais como o meu. Meu pai, que sempre pregava tolerância no tribunal, me ligou apenas uma vez: você nos matou, Tiago. Nunca mais volta aqui. Eu me isolei, trancado no apartamento emprestado, questionando cada escolha. Porque eu havia reprimido tanto. Aos 16 anos, tive meu primeiro crush por um colega de escola, mas o ignorei, focando em namoradas que nunca me completavam. Agora, aos 24, o vulcão erupcionara. Decidi procurar ajuda, marquei uma sessão com um terapeuta em Alfama, um bairro antigo e acolhedor. Você está em luto pela vida que perdeu, disse o doutor, um homem de meia idade com sotaque nortenho. Mas talvez seja o nascimento da vida que você merece. Enquanto isso, André reapareceu em meus sonhos, mas na realidade, ele estava noivo de uma moça chamada Rita, filha de um empresário rico. Eu o via em fotos no Instagram de amigos em comum, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Será que ele sentia algo? Ou eu havia projetado meus desejos nele? A tensão crescia, eu precisava confrontá-lo, mas o medo de mais rejeição me paralisava. Uma semana após o incidente, Miguel me procurou. Ele bateu na porta do apartamento, o rosto marcado por olheiras. Porquê, Tiago? Porquê, André? Sentei-me com ele na cozinha minúscula, e pela primeira vez, abri meu coração. Contei sobre as noites insones, os sentimentos confusos, a pressão de ser o filho perfeito. Miguel ouviu, silencioso, mas no final, disse: eu te amo, irmão, mas você quebrou algo que não sei se conserta. Sofia está devastada, acha que eu sabia e escondi.
Ele saiu, deixando-me com uma ferida aberta. A partir daí, comecei a reconstruir. Encontrei um emprego temporário em uma livraria no Chiado, onde o cheiro de livros velhos me acalmava. Lá, conheci outros como eu, jovens gays que lutavam contra o estigma. Um deles, Pedro, um barista de 25 anos, me convidou para um grupo de apoio. Aqui em Portugal, as coisas melhoraram, mas famílias como a sua ainda resistem, disse ele. Pedro era aberto, vivendo com um namorado em Sintra, e sua história me inspirou. Mas o conflito interno persistia, eu trair a minha família por um impulso. Ou era a sociedade que me traía, forçando-me a esconder. O clímax da primeira fase veio quando minha mãe me ligou, chorando. Volte para casa, Tiago. Seu pai está doente. Meu coração acelerou. Era uma armadilha emocional ou uma chance de redenção? Decidi ir, mas com condições. Eu não negaria quem era. Ao chegar à casa em Belém, vi meu pai na cama, pálido. Filho, o que você fez, murmurou ele. Sentei-me ao lado e respondi, eu fui eu mesmo, pai. E isso dói, mas é verdade. Ele não respondeu, mas apertou minha mão. Era um começo tênue, mas o caminho à frente seria árduo. Os dias se arrastavam em uma rotina precária. No emprego na livraria, eu organizava prateleiras enquanto minha mente vagava para André. Porque ele não respondia minhas mensagens. Eu havia enviado uma, pedindo desculpas, mas o silêncio era ensurdecedor. Pedro, do grupo de apoio, me aconselhava, deixe ir, Tiago. Focar no seu crescimento. Mas o coração não obedece conselhos. Uma tarde, enquanto atendia clientes, vi André entrar na loja. Meu estômago revirou. Ele fingiu surpresa, pedindo um livro sobre arquitetura portuguesa. Tiago, precisamos falar, sussurrou ele, após pagar. Marcamos um café no Rossio, o coração pulsante de Lisboa. Lá, sob o sol da tarde, ele confessou, aquele beijo. Eu senti algo. Mas sou noivo, Tiago. Minha família espera um casamento tradicional. Seus olhos traíam o conflito, ele era como eu, reprimido por expectativas sociais. Começamos a nos encontrar em segredo. Caminhadas pelo Tejo, conversas profundas sobre identidade. André contava sobre sua infância em Porto, pressionado pelo pai militar a ser homem de verdade. Eu namorei meninas, mas sempre soube que era diferente, admitiu ele. Nossos toques eram inocentes, um braço ao redor do ombro, um olhar prolongado, mas carregados de eletricidade. Era amor nascendo em meio ao caos. Porém, a culpa nos consumia. Eu mentia para Pedro sobre meus passeios solitários, e André escondia de Rita. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, nos julgava silenciosamente. Em uma noite, em um bar gay no Príncipe Real, um bairro liberal, nos beijamos de verdade pela primeira vez. Foi êxtase, mas seguido de pânico. E se alguém nos vir? Perguntou André. O confronto veio quando Miguel descobriu. Ele me seguiu até o Rossio e nos viu juntos. Você de novo com ele. Depois de tudo, gritou em casa, onde eu havia voltado parcialmente. Meu pai, ainda se recuperando, ouviu tudo e explodiu, isso é pecado, Tiago. Nossa família não aceita isso. A discussão escalou, minha mãe chorava, implorando paz. Eu defendi, amor não é pecado, pai. O preconceito é. Ele me mandou sair novamente, mas dessa vez, Miguel interveio, deixe-o ficar. Ele é família. André enfrentava pior. Rita descobriu mensagens em seu telefone e terminou o noivado. Você me usou como capa, acusou ela. André veio até mim, destruído. Perdi tudo por você, Tiago. Mas era mútuo, eu perdi a confiança da família. Decidimos assumir, contar a todos. Em uma reunião familiar, com André ao meu lado, declarei, eu amo ele. E isso não muda quem sou. Meu pai saiu da sala, mas minha mãe abraçou-nos, sussurrando, eu te amo, filho. A sociedade reagiu. Amigos se afastaram, mas outros apoiaram. No grupo de apoio, Pedro aplaudiu, vocês são corajosos. Mas o preço era alto, André perdeu o emprego em uma firma conservadora, e eu enfrentei olhares no trabalho.
A tensão crescia, discutíamos sobre o futuro. Valeu a pena? Perguntava ele. Um dia, em Sintra, sob as ruínas do castelo, prometemos lutar juntos. Mas o destino estava, meu pai sofreu um infarto, culpando o estresse causado por mim. No hospital, ele murmurou, eu errei, filho. Perdoe-me. Era uma virada, mas frágil. Com meu pai no hospital, a família se uniu, mas as fissuras eram evidentes. Miguel me culpava indiretamente, se não fosse pelo escândalo, ele estaria bem. Eu me sentia um vilão, questionando se meu amor valia o sofrimento alheio. André me apoiava, não é culpa sua. É o preconceito deles. Saímos do armário publicamente. André postou uma foto nossa no Instagram, com legenda, amor verdadeiro não se esconde. As reações variaram, likes de amigos progressistas, unfollows de conservadores. Em Lisboa, caminhávamos de mãos dadas, mas sentíamos olhares. Uma vez, em Alfama, um homem gritou, vão para casa, aberrações. André rebateu, mas eu tremia de raiva contida. O conflito interno de André piorava. Ele sonhava com uma vida normal, casamento, filhos. Com você, não podemos ter isso da forma tradicional, confessou. Eu argumentava, podemos adotar, casar. Portugal permite. Mas ele hesitava, pressionado pela família do Porto, que o deserdou. Minha mãe tentava mediar. Seu pai está mudando, Tiago. Dê tempo. Em visitas ao hospital, conversávamos. Eu te criei para ser forte, disse ele. Mas isso é difícil. Admiti, ser gay não é escolha, pai. É quem sou. Ele assentiu, um progresso lento. No trabalho, enfrentei discriminação. O dono da livraria, um homem idoso, me demitiu, clientes reclamam. Furioso, processei por discriminação, com a ajuda de um advogado amigo. O caso ganhou mídia, jovem gay luta contra preconceito em Lisboa. André me apoiou, mas o stress nos distanciava. Uma traição veio, André encontrou Rita para fechar ciclos. Ela o convenceu a repensar. Volte para mim, esqueça isso. Ele me contou, chorando, eu quase cedi, Tiago. A dor foi imensa, discuti, você me ama ou não? Ele jurou sim, mas a semente da dúvida plantada. No grupo de apoio, Pedro alertou, amores reprimidos explodem. Decidimos terapia de casal. O terapeuta, em Cascais, disse, vocês carregam bagagens sociais. Trabalhem nelas. Sessões revelaram medos, meu de abandono, dele de rejeição. O clímax, meu pai saiu do hospital e nos convidou para jantar. Quero conhecer André. Foi tenso, conversas superficiais, mas no fim, pai disse, se te faz feliz, filho, eu aceito. Lágrimas rolaram. Mas Miguel boicotou, alegando traição inicial. André e eu nos fortalecemos, planejando morar juntos em Oeiras. Mas uma ligação mudou tudo, a família de André o chamou, doente. Ele viajou ao Porto, prometendo voltar. Dias sem notícia me atormentavam. André voltou do Porto mudado. Meus pais me perdoaram, mas com condições, terminar com você. O ultimato dilacerava. Escolha, família ou eu, perguntei. Ele chorou, eu te amo, mas eles são sangue. A discussão escalou, eu o acusei de covardia, ele de egoísmo. Separamos temporariamente. Eu fiquei no apartamento, ele com amigos. A solidão me consumia, noites insones, questionando escolhas. Pedro me consolava, às vezes, amor requer sacrifício. Mas eu me sentia traído, após tanto lutar. Minha família evoluía. Pai e eu caminhávamos pelo Parque Eduardo VII, falando abertamente. Eu temi o que as pessoas diriam, admitiu ele. Mas você me ensinou coragem. Miguel, relutante, juntou-se. Desculpe, irmão. Eu estava errado. No processo trabalhista, venci, indenização e reintegração. A vitória foi simbólica, destacada em jornais, triunfo contra a homofobia em Portugal. Isso me empoderou, comecei a voluntariar em ONGs LGBT, em Setúbal.
André reapareceu, arrependido. Rejeitei meus pais. Escolho você. Nos reconciliamos em um abraço apaixonado. Moramos juntos, em um apartamento pequeno em Alcântara. A vida parecia estabilizar, mas tensões sociais persistiam. Vizinhos comentavam, e no trabalho de André, novo emprego, colegas o isolavam. Uma nova crise, eu descobri que André mentia sobre encontros com Rita. Só amizade, jurou, mas fotos mostravam mais. A traição me quebrou, confrontei, você me usou para experimentar. Ele negou, mas a confiança ruiu. Discutimos feio, ele saiu, batendo porta. Fiquei sozinho, refletindo sobre danos. Liguei para a mãe, vale a pena lutar por alguém assim. Ela, amor é escolha diária, filho. André voltou, implorando perdão. Eu tive medo, pânico. Mas é você que quero. Perdoei, mas com ressalvas. Decidimos casar, para solidificar. Planejamos cerimônia simples em Sintra, convidando família. A reação, minha família aceitou, mas a de André boicotou. No dia, tensão alta. Durante votos, André hesitou, olhando para a porta. Eu posso, sussurrou. Meu coração parou. O casamento prosseguiu, mas a hesitação de André ecoava. Na lua de mel em Algarve, praias douradas contrastavam com nossas discussões. Por que hesitou? Perguntei. Medo do irreversível, admitiu. Revelou, contatara Rita dias antes, para Clusur, mas ela o beijara. Eu parei, Tiago. Juro. A dúvida persistia, confiança abalada. De volta a Lisboa, vida cotidiana destava. Eu ascendia na ONG, palestrando sobre direitos LGBT. André lutava no emprego, enfrentando assédio. Sociedade nos pune, desabafava. Uma reviravolta, Miguel confessou que sabia do segredo de André anos antes. Eu o apresentei a você de propósito, achando que ajudaria. Traição fraterna. Queria que você fosse feliz, mas não assim. A revelação abalou, Miguel manipulador. Confrontei André, você sabia. Ele negou, mas olhos mentiam. A rede de mentiras se desfez, separamos novamente. Eu mudei para Porto, buscando distância, morando com tios liberais. Lá, reconstruí, novo emprego em editora, amigos na comunidade gay. Mas saudade de André corroía. Ele ligava, suplicando, volte, eu mudei. Ignorei, focando em mim. Família interveio, pai viajou ao Porto. Não desista do amor, filho. Eu quase perdi você por orgulho. Emocionado, considerei. André apareceu, surpreendendo. Eu cortei laços tóxicos. Escolho nós. Nos reconciliamos, mas com terapia intensiva. Alta tensão, uma manifestação LGBT em Lisboa, atacada por extremistas. Nós no meio, André me protegeu de agressão. Hospitalizado, ele murmurou, valeu cada dor. Aquilo selou, percebemos o preço da visibilidade. De volta, fortalecidos, adotamos um cão, simbolizando compromisso. Mas sociedade testava, lei antidiscriminação debatida no Parlamento, nós testemunhamos. O testemunho no Parlamento foi pivotal. Eu falei sobre dores, ser gay em Portugal é legal, mas socialmente punitivo. Famílias se quebram, amores se perdem. André complementou, eu traí, hesitei, mas aprendi que a autenticidade custa, mas liberta. De volta à rotina, paz reinava. Família unida, Miguel pediu perdão genuíno. Pais de André, lentamente, aproximaram-se. Mas uma escolha final, André recebeu oferta de emprego no Brasil, onde sociedade é mais volátil para LGBT. Vamos, perguntou. Eu hesitei, deixar Portugal, raízes. Decidimos sim, por aventura. No aeroporto, reflexões, perdas, amizades, empregos, inocência, valeram. Sim, por liberdade. E você, leitor, acha que trair expectativas sociais por amor próprio é egoísmo ou coragem?